Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversa sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Tiago, falamos de quê hoje? Pobreza, Isso é um tema bastante rico. bastante rico, ah, controverso, revoltante, e aqui já estou a falar mais de mim do que do tema. Portanto, detenho-me. Olha, quando falaste de pobreza, qual delas? Hum? Quer dizer, há muitas. Mas se calhar começaria a pedalar sobre o sentido mais comum e mais falado da pobreza, da escassez de meios económicos, ah, e o quanto isso pode afetar a saúde mental em geral. Uhum. Agora, vou tirar uma pedrada que provavelmente irá cair num charco, ah, mas que é um tema. Há uns, há umas pessoas que fazem assim umas estatísticas e as estatísticas, ah, como dizia um bom amigo meu há muito tempo, há três níveis diferentes, crescentes, de mentira, de gravidade. A mentira propriamente dita, o perjúrio e a estatística. Ah, Então, há uma estatística que se ouve falar frequentemente que a violência doméstica existe em todas as classes sociais, e que é transversal a todas as classes sociais. Eh, Não questiono isso, mas gostava de juntar a pergunta para a qual eu não tenho resposta, mas tenho uma intuição de qual será a resposta correta, que é, entre os milionários, qual é a prevalência de homicídio no seio da violência doméstica? Ou seja, é claro que a violência doméstica atinge homens e mulheres, mas atinge mais, diria eu, as mulheres, pelo menos a violência física. Ah, e a minha pergunta é, ah, quantas mulheres ricas são assassinadas em Portugal às mãos dos seus companheiros? É uma pergunta retórica. Ah, quando as pessoas, hoje em dia, com relações já estragadas por qualquer outro motivo, ah, se veem forçadas a coabitar, porque não têm condições económicas para refazer as suas vidas, seguramente isso não contribui, de forma nenhuma para o bem-estar e para a saúde mental dessas pessoas. Vão ficar em sofrimento, porque não têm condições materiais para se separarem de facto. Ah, Enfim, Pois, eu acho que é muito um tema que fala por si, mas eu, no entanto, vou concentrar-me aqui nos efeitos possíveis sobre a saúde mental, mas depois acho que voltaremos a outras questões. Eu acho que, acho não, tenho a certeza, não é? Portanto, observo na minha realidade clínica que a pobreza, isto é, condições económicas precárias, conduzem uh, com grande probabilidade estatística a uma vida mental, pelo menos em maior esforço, mais preocupações, mais ansiedade, uh, maior tristeza, enfim,
direi isto assim muito superficialmente, porque acabam por ser assim dados um pouco diretos e banais, mas acho que poderíamos começar por aí, por pensar nestes efeitos e depois até comentarmos um pouco aquilo que tu dizias, porque há várias pobrezas. Ah, para, quando as pessoas vivem ah, assoberbadas com a subsistência, ah, sobra-lhes muito pouco tempo e energia para refletirem, seja sobre o que for, um, inclusivamente refletirem sobre como, como engendrar meios para saírem do estado de pobreza material em que estão. Um, Portanto, na realidade, isto entronca com um outro princípio básico, que é a questão da liberdade. Têm estas pessoas liberdade para pensar e para ser? Eu acho que não. Estas pessoas, agora também fui, fui se calhar um bocado snob, que a pobreza é relativa. Provavelmente nós que estamos aqui num domingo à tarde, num dia de descanso, a falar utilizando a internet, utilizando computadores, utilizando uma série de recursos, não somos, em comparação com uma boa parte da população do mundo, provavelmente a maior parte da população do mundo, estamos bem acima, em termos de recursos Uhum. materiais, daquilo que a maior parte da população mundial dispõe, tem ao seu dispor. Mas, sobresimplificando, quando as pessoas são muito assoberbadas com a, a angariação de meios de subsistência, hum, eu acho que não sobra muito para desenvolverem outras aptidões. E também não sobra muito para refletirem sobre a sua situação e sobre o que podem fazer para a mudar. Vem-me logo à cabeça aqueles livros de autoajuda. O que você tem mesmo é que pensar positivo, agora precisa é de começar a ir ao ginásio. Oh, amigo, 12 passos para ficar rico. exatamente. Ahm, não, esses 12 passos para ficar rico, o título é perfeitamente honesto. É 12 passos para eu ficar rico. Eu, o autor do livro, não é quem o lê. Quem comprou o livro, ficou 15, 20, 30 euros mais pobre. Só. Mas, pronto. Ah, mas muitas vezes nós assistimos a conselhos mágicos, agora sobretudo destes jovens neoliberais. As pessoas têm é que saber gerir a sua economia. A sobrevivência não tem gestão possível. Se não se gerir aquilo minimamente bem, não se sobrevive. É só. Isto é. Mas pronto, isto, Um refém não gera situação. O pois. negociador de reféns é que gera. E como é que se chamam, como é que se chamavam? Está-me a faltar o termo. Antigamente havia um termo para as pessoas que negociavam reféns. Não era? Eu sei que isso depois foi proibido. Não era? Mediador? Não sei. Hum? Não sei. Mediador? Eh, Esclavagistas? Esses indivíduos negociavam reféns. Esses indivíduos negociam reféns hoje. Porque, embora na lei, na teoria, o esclavagismo tenha sido abolido, o esclavagismo não deixou de existir. Há,
aos mais diversos níveis. Uhum. E Pois. desafio quem tenha dúvidas acerca disto a passear sem hora de ponta, nos transportes públicos de Lisboa. Eh, Só com a Bem, diferença que antigamente os patrões tinham que assegurar o local onde os escravos viviam. Agora não. Agora os escravos ainda por cima pagam. já vi que tu tens um particular afeto aos transportes públicos em Lisboa. Enfim, Opa, eh, é uma são, são uma abominação completa. E a prová-lo é que uma boa parte dos nossos governantes não os usa. Havia um gajo qualquer que era muito eco-friendly, que dizia que ia para a Assembleia da República de scooter, de motoreta e tal. Ahm, Pois, mas afinal não era bem motoreta, já era um. Assim um bocadinho melhor e tal. Não vou dizer marcas. Enfim. ah, eu acho que complementaste aqui muito bem esta questão de como ah, a situação financeira pode afetar o juízo, não é? Portanto, a capacidade da pessoa pensar mais em si, etc. Mas, por exemplo, virarmos isto numa forma mais abstrata para a questão das várias pobrezas que falamos, hum, ouvimos várias. Por exemplo, eu acho que não é estranho uma pessoa que chega a uma terapia que acuse, em determinado grau, uma pobreza. Portanto, eu sinto-me pobre, na minha autoestima. Eu sinto-me pobre, ao nível da minha saúde. Eu sinto-me pobre ao nível da minha vida amorosa. A minha vida amorosa é pobre. A minha vida social é pobre. Portanto, eu acho que há aqui várias denúncias, eh, de, de várias anemias. Chamemos-lhe aqui anemias, espaços ou domínios da vida da pessoa que estão subinvestidos ou a pessoa não consegue investir. Tu falaste da pessoa se sentir pobre nessas esferas da sua vida. Eu acrescentaria ainda uma outra apresentação do problema é quando o próprio não reconhece sequer a sua pobreza numa dessas, da sua vida numa dessas esferas. Ah, e num espaço psicoterapêutico, aí o trabalho é outro. É ajudar a pessoa, talvez, a, a reconhecer o quanto pobre é a sua vida numa dessas esferas. Uhum. Ocorreu, por exemplo, pobre de sentido, viver sem sentido, viver sem propósito. Sim. Sabes que eu não penso, vou dizer, é mais ou menos óbvio, mas acho que a relação da saúde mental com a pobreza é bionívoca. Eh, a pobreza prejudica a saúde mental, a falta de saúde mental aumenta a probabilidade de se ser pobre ou de se ficar pobre. Um, Lembro-me de um colega meu há uns anos contou-me que tinha estado ele é psiquiatra, tinha estado numa reunião com, com psicólogos, em que se falava sobre esquizofrenia. E eram pessoas muito jovens. Uh, não tem a ver com serem psicólogos, tem a ver com serem jovens. E falava-se do brilhantismo dos pacientes esquizofrénicos. Quer dizer, quem os ouvisse falar ia desejar ter um filho esquizofrénico. Quer dizer,
Quando o meu filho, então o que é que quer que o seu filho seja? Para engenheiro, arquiteto? Ah, não, eu quero que o meu filho seja esquizofrénico. É uma coisa muito bonita, porque fazem obras de arte muito bonitas. O que é, pronto, é uma ingenuidade, tem a ver com certos enviesamentos. Eu não me vou perder por aí, que não é relevante. Mas, efetivamente, a esquizofrenia, enquanto doença mental grave, eh, pode ser, e é frequentemente, muito mutilante para a vida social dessa pessoa e para a capacidade de a pessoa doente com esquizofrenia em concreto conseguir cuidar de si, providenciar meios de subsistência e tudo isso. Uhum, Frequentemente, a doença mental grave acaba empobrecendo o paciente e muitas vezes a família. Um, os familiares de pacientes com esquizofrenia, por vários motivos, acabam por ter a vida hipotecada àquela doença. Por muito que se esforcem, é quase como se tivessem que carregar aquele ónus. Só antecipando algumas críticas, não quer dizer que, a título excepcional, os pacientes com esquizofrenia não possam desempenhar bem em algumas esferas da sua vida, nomeadamente nas esferas mais criativas da vida. Podem, mas não é a regra, é a exceção. A maior parte dos indivíduos ficam seriamente prejudicados na sua capacidade de desempenhar tarefas, de se relacionarem com as outras pessoas. Se na esquizofrenia isso é muito evidente, é quase uma. Pronto, é muito evidente. uhum. Traria para cima da mesa, por exemplo, as perturbações depressivas graves, recorrentes, que vão minando o mundo relacional das pessoas, vão minando os investimentos que as pessoas conseguem fazer e, sobretudo, os que conseguem manter na vida, condicionando pobreza. Pobreza, que provavelmente agrava ainda mais o processo mental. Pobreza material. Sim. Eu até estava a pensar que, pelo menos ao nível da psicanálise, quando as coisas são de teor mais, de uma forma global, de teor mais narcísico, são mais pobres, mais difíceis de trabalhar, quando são mais objetais, são mais ricas. E achei bem à mente este pequeno referencial. No, digamos assim, no universo narcísico, a relação é do próprio consigo próprio, na melhor das hipóteses, do próprio com o outro. O outro começa a despontar no meio, no exterior do próprio. Ok. Na, na, nas patologias mais objetais, inevitavelmente já há um terceiro. Ou seja, fazendo um boneco, fazendo uma representação gráfica, lá está, a relação representada por um segmento, eu e o outro, ou representada por um ponto, eu próprio, o outro, no máximo, vamos a duas dimensões, que é o segmento, eu e o outro do outro lado. Ahm, quando aparece o terceiro, triangula-se. Agora eu tenho dois segmentos nos quais estou implicado e um segmento totalmente novo
usando a linguagem da geometria, um outro cateto, do qual eu não faço parte, do qual eu não estou envolvido, mas que existe na minha mente e que me enriquece o processo, que é, já me estou a esticar, mas afinal há umas coisas nas quais eu posso pensar, das quais eu não faço diretamente parte. Para isto é uma exponenciação do número de relações que podem estar envolvidas. De antes a relação era linear. Uhum. Hum, E nos diversos tipos de patologias da linha narcísica, há, já agora, há à partida um empobrecimento. Agora, uma questão que eu quero lançar para cima da mesa, que é, eu diria, um empobrecimento a priori. Ou seja, é o pobre que sempre foi pobre. Ah, mais uma vez, na doença mental grave, no meu caso, volto a usar o exemplo da esquizofrenia, em que nós podemos estar perante alguém que empobreceu as suas capacidades, que em tempos foram maiores do que são agora. Diria a Da personalidade doença. possessiva. Hum? A personalidade possessiva, um rico que se tornou pobre. É discutível. É, se calhar algumas das joias da coroa eram de X-Beck. Uhum. Mas pronto, isto, sim, sim, mas eu diria sim, mas também. Acho que há algumas personalidades depressivas que parecia que tinham lá qualquer coisa, mas o que tinham não tinha valor. Obviamente que eu talvez num cenário mais de melancolia, não se possa dizer isto, não é? Sim, sim, aí eu diria que sem É, dúvida algo se perdeu. mas eu acho que isto levanta uma questão que é o nosso ponto de partida. Portanto, eh, e há várias formas para explicar isto, mas pelo menos em psicanálise, nós pensamos muito em termos de, talvez entrando aqui numa gíria mais winnicottiana, pensamos muito nos cuidados ambientais, não é? Portanto, na qualidade destes cuidados. E que estes são muito determinantes na instalação, na não instalação de uma riqueza, vamos pôr assim. Uhum, Eu não vou dizer que se instala uma pobreza. Eu acho que a pobreza é a não instalação, é o não acontecer. pá, Tiago, pá, vamos lá utilizar termos mais na moda, mais em voga. A não criação de riqueza, ou não geração de riqueza. Património. Pois, sim, eu acho que. E que falávamos aqui do mundo mais objetal, mas como é que este paciente mais objetal, mais rico, se apresenta numa terapia? Porque apesar disso, apesar das pessoas poderem ser mais ricas, psiquicamente, não exclui o facto que precisam de terapia. E isto pode ser uma coisa controversa, não é? Sim, sim, sim. Sim. Aliás, há uma coisa que eu não consigo deixar, talvez, dizer, que é uma coisa algo cor-de-rosa, sentimentalista, sensacionalista, Eu gosto tanto, diz. que corre muito nas redes sociais que quem procura terapia
alguma riqueza a ter, que alguma percepção tem que pode efetivamente mudar isso em graus distintos, como é óbvio. Enfim, eu disse que ia ser cor-de-rosa. E eu gosto tanto. Olha, epá, mesmo o cor-de-rosa também tem alguma razão. Uhum. Vamos, eu tenho um bocado para mim. Quem procura terapia já deu metade, já fez metade do caminho. Pois, era por aí. Se calhar uma nota um bocadinho à margem, mas eu pelo menos sou com alguma frequência procurado com solicitações quase daquilo que eu chamo de terapia compulsiva, que é trato-me lá o meu filho, trato-me lá o meu marido. eh, que- eu digo de um modo geral, essas pessoas não são tratáveis. Elas não querem. Não, não acham que possam ser tratados, não acham que precisem de ser tratados. Se calhar não precisam. Ahm, e quem, em determinada altura da sua vida, decide, não, eu preciso, beneficio, fico melhor, tendo um espaço terapêutico no qual posso conhecer melhor a mim próprio, enfim, posso fazer tudo aquilo que eventualmente se faz numa terapia bem conduzida. Ahm, essas pessoas já, desculpa lá, mas vamos lá ter muito respeitinho pela internet cor-de-rosa, eh, porque efetivamente esses pacientes já deram vários passos importantes no sentido da sua própria, entre aspas, cura. Pois, eu concordo com isso. As pessoas, quando empurradas, quando coercidas, é assim que se diz, não é? Eu tenho sempre dúvidas no meu Fugidas, português. fugidas. Coagidas. Pronto. Ahm, pronto, o processo, obviamente, tem muito, significativamente, muito menos probabilidades de funcionar e de existir, consequência, a aderência ao processo. Ah, enfim, Olha, nessa área, digamos assim, da, entre aspas, psicoterapia compulsiva, não existe, não, para já, não existe, não funciona, não faz sentido. Talvez alguém algum dia venha a dar-lhe algum sentido teórico, eu não acredito que tenha. Ahm, mas muito embora, e vamos falar de psicanálise, que é aquela que eu conheço melhor. Muito embora não faça sentido nenhum fazer psicanálise coerciva, a utilização do modelo de pensamento psicanalítico pode ser muito útil ahm, no estruturamento, o termo seu manhoso, mas pronto, ahm, de estratégias terapêuticas para indivíduos que, tendo patologia de alguma ordem, não, não achem que precisam, não reconheçam a necessidade de se tratar, nomeadamente até no sentido de encorajar a reflexividade dessas pessoas ao ponto de perceberem que se calhar precisam ou beneficiam com alguma forma de terapia. Eh, estou, estou a pensar concretamente a nível da reabilitação, reinserção de delinquentes, que obviamente, se os forem falar em fazer psicoterapia, se riem na cara e têm razão, na maior parte dos casos. Ahm, mas se calhar utilizarmos um modelo de compreensão psicanalítico na forma como lidamos com esses indivíduos na instituição,
pode ajudar em muito, não só a que eles vivam melhor, a que eles beneficiem com o processo de reabilitação, hum, e também que os profissionais que lidam com eles, hum, tenham uma tarefa facilitada. Hum, não estou a propor que os profissionais, por exemplo, do sistema prisional, sejam todos psicanalistas. Hum, não resisto à piada. Ia ser muito mais difícil distinguir que lado das grades é que era o lado que dava para a rua. Hum, mas se calhar as pessoas que trabalham nessas instituições poderem ter acesso a supervisões, basicamente a supervisões com suporte teórico psicanalítico, poderia eventualmente ser bastante útil, quer para a população prisional, quer para os profissionais, os diversos profissionais dos sistemas prisionais. Ah, já agora deixando esta ideia, muitas vezes, sobretudo em patologias mais fundas, mais narcísicas, hum, a psicanálise nem sempre é acessível, porque as pessoas não reconhecem sequer que têm um problema, ou não reconhecem o seu problema como psíquico. Mas lidar com estas pessoas com um modelo de pensamento psicanalítico pode ser bastante útil. É, lembrar, há, há, há muitos anos que cruzei com um indivíduo que estava preso, não é? E que ele, dentro da prisão, portava-se bem, respeitava as regras, homem inteligente. Aliás, eu imagino que a inteligência dele lhe permitia cumprir todas as regras porque ele as percebia. Enquanto que outros, mais tontos, pisavam as regras, tropeçavam nas regras, estavam sempre na ribalta do conflito e da marginalidade, porque eu acho que 50% das vezes eles nem sequer percebiam que ali havia regras. E o que era engraçado, no sistema, o sistema funcionava perversamente, e não vou dizer mais, hum, e estes indivíduos que estavam sempre para arranjar confusões e complicações, logo que era possível sair em liberdade condicional, saíam. O mais depressa possível, que é para não chatearem. E esse homem lembra-me de dizer com muita clarividência: epá, quer dizer, então o bom comportamento redunda contra mim. O que eu tenho que começar é a fazer porcaria, a criar sarrabulho, já não me lembro qual terá sido a expressão que ele usou, mas a criar tumulto para que me deixem ir em liberdade condicional o mais depressa possível. Portanto, ou seja, quando o sistema, por uma série de motivos, funciona de forma perversa, hum, é tóxico. No caso da reabilitação, por exemplo, é extremamente tóxico para os indivíduos que estão em reabilitação. Portanto, hum, já me estiquei um bocado. Pois, eu acho que é um tema bastante complexo. Muito mais se pode dizer acerca de pobreza e saúde mental e estas suas diferentes correlações, não é? Portanto, ahm, nós, talvez agora sendo aqui, diz, força. Epá, eu não consigo. Há tanta coisa que eu não consigo deixar de dizer. Mas se em relação à pobreza material, nós não podemos deixar de. E agora é uma pergunta. Nós não podemos deixar de falar
em riqueza, ou seja, a quantidade de riqueza material é finita e está alocada a determinadas pessoas. Cada Uhum. pessoa tem uma quantidade de riqueza material alocada a ela. A escassez que alguns sentem deriva da acumulação de riqueza nas mãos de outros. Pois, Ahm, é o velho problema da distribuição de riqueza. exatamente. Ahm, que atualmente alguns, eu ia dizer pensadores, eu duvido que aqueles seres pensem, mas pronto. Ah, vêm dizer, não, pá, as pessoas têm que gerar riqueza e tal. Pá, como se esta porcaria fosse infinita, quer dizer, nós conseguíssemos infinitamente gerar riqueza, e qualquer dia em Portugal, para um país muito bem sucedido, onde 10 milhões de pessoas têm piscina em casa, portanto tínhamos, vamos pôr não 10 milhões, mas 8 ou 9 milhões de piscinas em casa, vivíamos todos em ranchos, íamos todos de 3 em 3 meses atravessar o Atlântico de avião, além de em Portugal não conseguirmos gerar riqueza suficiente para fazer isso, o ambiente não suportava que nós fizéssemos isso, que nós andássemos todos de carro alemão, não dá, não aguenta. Uh, a riqueza material tem limites e tendo limites, eu lembro-me há uns anos, para uma marca farmacêutica que achava que para se lançar um medicamento, quer dizer, não era um medicamento novo, até a barraca ainda é tão, é tão ranhosa quanto isto. O medicamento não era novo, o medicamento já tinha uma data de anos, mas descobriu-se uma nova utilização daquele medicamento, concretamente no tratamento da dependência de drogas, de uma droga em particular. E então, a ideia das cabeças pensantes dessa marca era todos os indivíduos que estavam a fazer o tratamento anterior passariam a fazer aquele tratamento. Ou seja, um número infinito, dentro da finitude de pacientes, eu creio até que os fulanos deviam imaginar, epá, com um bocadinho de jeito a gente começa a dar este medicamento às pessoas que nunca estiveram dependentes de droga. Também. E qualquer dia toda a gente em Portugal estava a tomar aquele medicamento. Um, enfim, esta ideia da riqueza infinita é um bocadinho infantil. Não é? Nós, no início da vida, é que achamos Pois, que as coisas são infinitas. O exato. papá é o gajo mais forte do mundo, o papai e a mamãe nunca vão morrer. É inesgotável. Tudo é. Pois, eu acho que é muito por aí. Era aí que eu também estava a pensar. É. Que esse lugar de achievement, de estar abastado materialmente, vem de um lugar muito narcísico, Uhum. não é? Ah, Narcísico como em primitivo, arcaico. isso. Sim, sim. Sim. Aliás, usando a gíria de há pouco, vem de um lugar, obviamente, muito mais narcísico do que objetal. Se seguimos por aí, quem está mais objetalizado, no sentido psicanalítico do termo, não necessita, e eu aqui estou a ser muito genérico, obviamente, isto não será assim tão linear, não necessita de procurar tanto o- a questão material. Talvez isto seja uma forma algo cor-de-rosa de pensar e de estabelecer esta correlação, mas quantas vezes em clínica não se ouve as pessoas narcisicamente vetorizadas, portanto, empobrecidas, dizerem eu vou às compras, compro por comprar, compro porcaria para suprir os meus vazios. Há muitas pessoas que admitem isto. E esses já estão muito bem. E já estão muito Pensem que bem. estão a Pois, suprir qualquer coisa. Porque, na pois, realidade, depois tens uma horda de outros que andam permanentemente a correr atrás de coisas,
Epá, estava-te a escutar, vem-me à mente uma historieta. Epá, posso dizer, esta pessoa era médica, hum, que quando num determinado ambiente, arrotavam-se viagens. Eu fui aqui, eu fui lá. Claramente, cada um a ver qual é que tinha a viagem maior, qual é que tinha o pénis maior, não é? Ahm, e esta criatura diz uma enormidade, que na altura até fiquei com soluços, quer dizer, quando se falou, da China, falou-se da China, da China eu já conheço isso tudo. Se esta pessoa Pois é grande, hã? tivesse, Pois é grande. é para o grandinho, é para o grandinho, é para o diversificado, é assim, é. Mas quer dizer, esta pessoa que até tem uma licenciatura, mas que provavelmente em termos narcísicos a coisa é mesmo muito falha, hum, no fundo, devora uma viagem à China, uma ou mais do que uma, não sei, devora desta maneira. Quer dizer, literalmente entra por um lado e sai pelo outro. Já conhece tudo da China. Quer dizer, Pois, claro, claramente. mas há pouco eu ia Força. só puxar um fio, que era se em relação à riqueza material, esta questão da riqueza ser finita, de a riqueza estar alocada, onde é que ela está alocada, ser pertinente, em relação à riqueza psíquica, será ela finita? Haverá lugar a uma usura na riqueza psíquica? Hum, é uma pergunta, para a qual não tenho uma resposta óbvia. Sim. E eu também não tenho, mas é realmente uma boa pergunta. Mas, obviamente que eu também não queria deixar de pôr aqui um contraponto, em que depois, efetivamente, há casos, e é um caso muito específico que se vive hoje em dia, que é a crise da habitação. E o facto das pessoas quererem uma habitação própria, obviamente que é uma coisa que está não só no seu direito constitucional, mas também, pronto, no direito que tem à sua qualidade de vida. E que eu não sei se isto vai dar a algum lado concreto, mas fala-se muito que em psicanálise uh, a casa é muito representativa da solidez do imaterial, do subjetivo, não é? Portanto, acho que haverá aqui algo que é mais do que digno, que é um movimento até dito progrediente da pessoa querer se emancipar dessa forma. E a coisa básica e elementar, que é característico da nossa espécie e nem, eu não sei em relação aos outros primatas, mas os chimpanzés, por exemplo, são recatados quanto à sua vida sexual. Os chimpanzés não têm sexo em público. Se estiverem em boas condições ambientais, recatam-se. Isso é uma particularidade dos seres mais agressivos. Uh, Porque sendo mais agressivos, é possível que um companheiro de grupo, de manada, manada não, de família, de bando, chamem-lhe o que quiser, interfira Uhum. na cópula, portanto, têm tendência a recatar-se. E nós somos primatas e somos agressivos. E o sexo não é uma prática pública, é uma prática íntima e recatada. Epá, eu não estou propriamente a imaginar uma família saudável que devia ter 3 ou 4 filhos, todos eles no início da vida adulta, todos eles tendo namorados ou namoradas lá em casa. Portanto, estamos a falar de uma casa que idealmente deveria ter 5 assoalhadas, pelo menos,
não é? O que em Lisboa custa acima de 1 milhão de euros à vontade, não é? E por acaso estarem lá em casa em encontros íntimos. Quer dizer, aquela casa era uma gritaria do caraças, não é? Eu estou Mesmo sem querer era endogâmica, quase. desculpa? Mesmo sem querer era endogâmica. É, acredito que sim. Porque, entretanto, os manos e as manas começavam a rivalizar pelo, pelo barulho que ia lá em casa, não é? Portanto, não há privacidade. E essa privacidade faz parte. Eu peguei na sexualidade porque é das coisas mais Sim, grotescas neste prolongar da dependência que se está a ver à conta da alegada falta de habitação. Que não há falta de habitação. É um mito. Lá está. A riqueza material está acumulada na mão de alguns, condicionando escassez para outros e aumentando o sofrimento psíquico. bem, marteladas, jogas-te. Epá, sinto-me muito pobre hoje de marteladas. Ah, olha, eu confesso que tenho várias. Uhum. Ahm, a primeira, antes de lançar a primeira martelada, veio-me à mente uma outra citação de Shakespeare, ah, que é da peça Rei Lear, que é: quando nascemos, choramos porque chegamos a este grande palco de tolos. O que me leva, por consequência, à primeira martelada, que é um filme do Martin Scorsese, que é o Lobo de Wall Street, sobre um indivíduo que começa, que cria um esquema, enfim, infiltra-se em Wall Street, mas em vez de estar a vender ações chamadas blue chip, acho eu, as ações valiosas das marcas valiosas, tipo Apple, Kodak, a Microsoft, etc., vende as tais pink sheets, em que tinham uma contribuição, ele ganhava 50% do que vendia, enquanto nos blue chips ganha-se muito menos. Então, o filme é uma comédia, mas demonstra muito, a meu ver, aquele lado extremamente narcísico e imaturo, tolo, que pode surgir de quem tem muita riqueza. Portanto, porque ele começa assim do nada, é um indivíduo muito ambicioso, mas ambicioso, talvez de uma forma um pouco escrupulosa, não é? Portanto, e comete todos os excessos, e o filme anda muito à volta dessa comédia de excessos e de fazer tudo e mais alguma coisa com o dinheiro. Bom, achei interessante, porque acho que é uma abordagem de como a riqueza material pode promover muita pobreza, embora traduzida neste filme de uma forma muito cómica, que é assim, não dá para não rir. O segundo filme é um filme coreano que foi muito premiado, que é de um realizador também ele coreano, que acho. Ele há três realizadores coreanos que eu tenho memorizados, e é o Bong, é o Park, e há outro que eu nunca me lembro o nome. Acho que este é do Bong, que eu não sei dizer o resto do nome dele, que é Os Parasitas. Ah, Os Parasitas. Epá, e acho que é um filme fantástico de uma família que se infiltra ahm, noutra família rica. Epá, e é hilariante. Aliás, eles próprios, esta família, vive numa cave e andam encolhidos quase no teto do quarto à procura do Wi-Fi do vizinho. E à medida, um a um, vão se infiltrando numa família de classe alta, e inclusivamente sem conhecimentos. Portanto, inclusivamente a filha torna-se explicadora do miúdo desta família rica e começa a interpretar os desenhos dele que ele faz, a dizer: Ah, pá, está a ver este risquinho aqui no canto inferior esquerdo?
Isto quer dizer que ele tem autismo. Coisas assim estapafúrdias. E depois é a falta de filtro que existe nesta família que vai acreditando em tudo o que eles dizem. E, e o filme desenrola-se muito ele nesta comédia, não é? É muito, talvez nesta dicotomia entre o pobre e o rico, mas quem é rico e quem é que é pobre no meio disto? Pronto. Depois, a terceira martelada é um filme norte-americano com o Willem Dafoe e com outra atriz que eu não me recordo o nome, ela não a vejo em muitos papéis, que é o The Florida Project, que é um retrato, uh, diria eu até, bastante fiel e atípico de se ver de como existe uma avultada pobreza na América. E este filme explora muito. Ah, é? Oh, novidade! Ah, não Uh, sabia. este filme explora muito, pronto, a precariedade de algumas famílias nessa América. Portanto, viverem em motéis, não terem habitação própria, e terem uma vida quase nómada. Não é propriamente retratada a vida nómada neste filme, mas hum, mostra bem, penso eu, esta precariedade que existe e que não, não é retratada. Acho que há muito esta imagem que os Estados Unidos é um país sempre muito rico, que as pessoas são todas ricas. Segundo filme que eu não estava a planear falar, mas que se encaixa muito nesta modalidade do anterior, que é o American Honey, que retrata muito hum, a questão da pobreza, mas muito na juventude, em que há um grupo de pessoas que eu não me lembro muito bem do filme, mas retrata muito esta questão da pobreza e de como começam a vender revistas e assinaturas, mas muito, tudo isto muito associado a uma crise existencial de falta de propósito, de direção, e de descoberta, no fundo. Isto é o que eu guardo do filme. Ah, depois, há outro filme muito interessante que é o Capernaum, ou Cafarnaum, acho que é o título em português, que é um filme libanês, se não estou em erro, da Nadine Labaki, que é um retrato de uma criança de 12 anos que resolve processar os pais por negligência. E é um filme extremamente interessante e que retrata, obviamente, uh, a pobreza, como deves calcular. Se eu não estou enganado, no Líbano, pronto, as condições não são propriamente ocidentais. Uh, depois tinha aqui, para o fim, não sei se será muito interessante acrescentar esta última martelada, mas é mais pelo movimento que ela inspirou, que era o último filme da trilogia do Batman do Christopher Nolan, que é o The Dark Knight Rises, que é muito, é um filme que traz muito, ou trouxe muito para discussão na altura, isto em 2012, 13, o protesto contra Wall Street, porque se vê nesse filme como os criminosos, entre aspas, se revoltaram contra os ricos. E havia muita filosofia de saquear quem era rico. Portanto, o filme foi muito emblemático nesse sentido, mais do que um filme de super-heróis, Batman, etc. É um filme Mas, que mas traz graças a consigo, Deus o Batman tratou do assunto, não é? tratou do assunto. Sim, tratou do assunto. Ah, pronto, com um final que põe um bocadinho de analgésico, de bálsamo por cima desta ideologia que o filme transpirou, mas não se comprometeu, que é ele deixar a casa dele e torná-la num orfanato, etc. Portanto, ele também deu coisas aos pobres e a quem tinha Está menos bem. Tá. condições. Enfim, aqui posso estar a ser muito injusto com aquilo que o filme é ou Bom, tentou ser, mas que não, efetivamente a boa,
os bons princípios de Bruce Wayne estão claramente acima de qualquer suspeita. Vamos lá. Pronto, enfim. Olha, mas inspiraste-me duas, por acaso, um Ok, filme que é muito antigo, mas toca a questão da pobreza, que é um sim. filme que se chama City of Joy. É um filme muito antigo, é capaz de ter para aí 30 anos, mais de 30 anos. Uh, Se não me engano, é com o Patrick Swayze. Deve ter sido o único filme de jeito que ele fez na vida dele. Uh, Há eu- muita população feminina não vai gostar de ouvir isso que estás a dizer. Estou a brincar. Pronto. Foi um dos muitos filmes que ele fez. Pronto. Mas é uma história muito engraçada de um tipo que acho que é neurocirurgião, ou cirurgião pediátrico norte-americano, uh, que vai viver para a Índia. Confronta-se com a sociedade de castas explícita indiana. Eu gosto de salientar a questão, nós cá também vivemos numa sociedade de castas, não é assumida. A sociedade das castas indianas é assumida. E acaba num bairro de, de rejeitados, de párias, da City of Joy, onde vivem leprosos. Um, Esse é um. Uhum, O filme é não bastante conheço. bonito e tem uma relação, ele tem uma relação muito engraçada com uma família tipicamente indiana, pobre, muito pobre. Eles são o pai e acho que um dos filhos já é também, é condutor de rickshaw. Vivem num meio muito, com muita escassez. Um, Nesse aspecto, acho que esse filme Não toca bem conheço. o tema e é bonito o filme. Uhum, E uhum, por último, pá, não sei, já agora é bom avisar as pessoas que estas marteladas têm sempre depois lá embaixo, por baixo na descrição do vídeo. na descrição do vídeo, elas estão lá com um link para, para a informação sobre os filmes ou as músicas ou os livros. Uhum. Este eu não consigo identificar o livro porque eu li um de uma coletânea de contos do Mark Twain, que é O Homem com a Nota de $1 milhão. Tanto quanto sei, foi o conto que inspirou um, o filme Os Ricos e os Pobres, com o Eddie Murphy, o Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, Aham, sim. é. Sim, Um, sim, sei qual é. Que fazem uma é, inversão, não é? De papéis. hum? Um toma o lugar do outro. O pobre É, toma o lugar do mas rico e o o rico núcleo toma. do homem com a nota de $1 milhão é outro. É que há dois irmãos banqueiros que discutem um tema que era muito quente naquela altura, que é a tendência para ser rico é inata ou é adquirida? Ou seja, a riqueza é natural para os que são ricos ou é adquirido? Ah, e então decidem fazer uma experiência, que é apanhar um homem da rua, Uhum, dão-lhe uma nota de $1 milhão e pedem-lhe para um mês depois ele vir dar contas do que é que fez na vida. Só que o homem que eles apanham da rua foi um inglês que perdeu os documentos de identificação e que anda sem abrigo no meio da rua, mas é um indivíduo relativamente rico fora dos Estados Unidos. Portanto, em Inglaterra, ele é relativamente rico, ou pelo menos está habituado a um nível de vida, a um bom nível de vida. Pronto, uhum. isto, lembrei-me da- do homem com a nota de $1 milhão. Pá, Boa. estas marteladas hoje, isto foi um estaleiro de obras. É assim, eu tinha mais uma, mas acho que não vou esticar mais. É lá. Lembrei-me da Costa do Mosquito, com o Harrison Ford.
Mosquito Coast, em que não sei se o filme será propriamente sobre a pobreza em si, mas é um filme de um homem de família que resolve abolir, abolir, forcluir completamente o estilo de vida consumista, materialista e refugiar-se país que eu não me lembro onde é que é, e levar a sua família para esse país e até eu lembro-me dele ter muito como missão de trazer o gelo para esse país de calor. Então inventou um frigorífico e lembro-me dele fazer o esforço de ir ter com uma tribo para mostrar o gelo que eles nunca tinham visto, mas claro que ele chegou lá e aquilo estava tudo derretido, não é? Ah, Eu e, e lembro, da- faz umas geringonças assim gigantescas para Sim, produzir gelo. exatamente. Um frigorífico gigante. Ahm, e aquilo, pronto, não acaba bem. Não Mas sei, acho que há aqui esta rejeição do estilo de vida ocidental, por assim dizer, e que esta rejeição não é bem metabolizada psiquicamente, não é? As coisas não são bem pensadas, há muito este agir por rejeição, por não aceitar simplesmente este estilo de vida e tentar se forçar a implementar outro estilo de vida radicalmente diferente, num ambiente radicalmente diferente também por ele próprio. era isso que eu ia falar. Pois. Que é, ele rejeita o tipo de vida ocidental, urbano, mas depois vai lá para a tribo não sei das quantas e rejeita o tipo de vida deles. É que os gajos vivem sem gelo. Pois. No fundo, o paradoxo parece um bocado ser esse, não é? Estar a tentar É, construir um na realidade, frigorífico. ele rejeita o tipo de vida de toda a gente. O dele e os dos outros. O problema está aí. Pois. Enfim, já chega. Estaleiro de obras. Ah, pobre de marteladas, o episódio não foi. Hum? Pobre de marteladas, o episódio não Não, foi. foi rico. Bom, então, resta-nos despedir e até uma próxima oportunidade para um novo episódio e um novo tema. Ok. Até Até breve. breve.